Olá, sejam bem-vindos ao Além da Matéria. Hoje o tema é feliz, um tema que todo mundo gosta quando vê aquele pacotinho pequeno ou já um pouquinho mais crescido, que são as crianças. Se você tem dúvidas como que funciona a criança que vem ao mundo, como que é essa parte além da matéria, nos siga, nos acompanhe nesse bate-papo. Olá, Sara! Ei, Rafa! Muito obrigado por aceitar esse bate-papo. A gente vai falar sobre criança, que é um tema muito alegre. E a minha primeira pergunta é referente àquele momento que a gente olha muitas crianças que estão lá, às vezes pedindo dinheiro no farol, ou às vezes o pai maltrata, você fala, nossa, por que o pai está fazendo isso com essa criança? O que funciona por trás, aí, além da matéria, de uma criança, né, do espírito dela? Bom, primeiro, né, é muito bom falar realmente sobre essa questão de criança, porque a gente precisa de conhecer o além da matéria da infância, né? Porque a gente às vezes acha que a criança é uma página em branco e um ser que não tem vontade nenhuma e que vai sempre seguir. E não é, né? Existe uma vida antes. Então, quando a gente vê esses cenários de crianças em situações de sofrimento, ou crianças que estão sofrendo com certas doenças, e realmente isso me toca também muito profundamente, ou criança passando por maus tratos, a gente não pode esquecer que aquela criança que a gente, né, fala assim, nossa, ela só tem 2 anos, 3 anos, na verdade é um espírito imortal que já passou por inúmeras outras vidas. Porque às vezes a gente tem uma visão de que não, é uma criança, ela nasceu tão pura e tá acontecendo. Por quê? Porque se a gente pensar assim, a gente ia começar a achar que Deus é injusto, né? Não, porque é uma injustiça, assim, imagina, às vezes a criança nasceu e às vezes ela tá padecendo ali de um processo, de doença, de situações. E por que está acontecendo isso com ela? O que ela fez, né? Na verdade, ela é um espírito que vem de outras vidas. Então, entender a criança como um espírito imortal, que tem outras vidas e que, na verdade, essa vida é só um alinhavo, uma continuidade de vidas anteriores, eu acho que isso ajuda muito a gente compreender as situações. E entender também que, muitas vezes, as lições que as crianças trazem, as experiências que elas passam, né, de sofrimento, ou às vezes de um desafio muito grande já na infância, são lições para o espírito delas, que precisa ser passado, mas também para a família. Então, às vezes, a criança ela vem com uma situação difícil, porque, na verdade, é uma lição que precisa ser aprendida pelos pais, é uma experiência que aquela família precisa vivenciar para que todos cresçam com essa experiência, né? Então, eu acho que ajuda muito perceber isso. É claro que toda vez que a gente puder intervir para aliviar a vida de uma criança, para ajudar, para estender a mão, a gente tem que estender. A gente pode chegar e falar, ah, não, ela tá passando por isso, deve ser de outra vida, eu não posso definir. Não, a gente pode, se chegou até você, é porque às vezes você é aquela pessoa que vai ajudar. Mas é para compreender, na verdade, uma grandeza maior, que a existência da criança, ela não começa quando a criança nasce. Ela, na verdade, vem de outras e outras vidas. Muito interessante. E a criança, ela muitas vezes, eu ouço relatos dos pais, que elas são muito, não sei se o termo é afobado, mas existe uma desorganização. Apesar de elas serem muito mais inteligentes, provavelmente na nossa época, elas estão meio que avoadas, com muita informação, não sabem por onde seguir. Como pais, né, ou avós, ou tios, o que a gente deve fazer para ajudar? Tem algo que a gente possa auxiliá-los? Na verdade, eu acho que as crianças de hoje, elas têm um bombardeamento muito forte de informações. Elas estão sendo bombardeadas o tempo todo com estímulos. Então elas têm estímulos de toda parte, então elas não sabem onde elas vão focar a atenção delas, a energia delas, porque elas têm muita informação ao mesmo tempo, tem muitos estímulos. A tela é uma coisa que tem pegado muito. Então eu acho que como pais, tios e pessoas que estão interagindo com criança, eu acho que é importante a gente pensar que as crianças precisam ficar também vivendo o lúdico, brincar por elas mesmas, brincadeiras livres, ao ar livre, dosar um pouco esse excesso de estímulo. Dosar um pouco, inclusive, estímulo com presentes, porque se você tem muitos presentes dentro do seu quarto, muitos brinquedos, você se desorganiza, você nem sabe com qual você vai brincar. Então eu acho que assim, tem que ter um limite assim, da criança, desse consumismo não atingir tanto a esfera infantil como tem atingido. Das crianças pararem e falarem, nossa, essa tarde vamos construir um brinquedo com caixa de papelão, sabe? Não deixar tudo chegar muito pronto na mão delas. Porque é interessante para a criança a atitude de construir, a atitude de criar, porque é um momento de criatividade. Né? Então, eu acredito que a gente tem que lidar com essas crianças diminuindo um pouco desse estímulo, controlando um pouco essa questão da tela, porque eu acho que elas não têm esse autocontrole, quem são os adultos que têm que ajudar, e também ajudando com limite. Porque eu acho que o limite é uma atitude de amor, assim. A gente pode colocar o limite de uma forma equilibrada, com amor, mas crianças precisam de um norte, assim. Muito bom. E agora a pergunta muito simples e fácil de responder. Como que é a melhor forma de educar um filho? Olha, se você souber, você me
conta, por favor, né? Qualquer pessoa me conta, porque eu também tô esperando essa resposta, né? Sara, qual é a forma correta de criar um filho? Me conta, me dá essa resposta, por favor, porque eu tô com 3 aqui em casa precisando dessa resposta. Porque eu acho que não existe, né, verdade, né? Eu acho que não existe uma fórmula de falar, nossa, melhor fórmula de criar um filho, porque não existe uma fórmula para todos. Eu acho que uma coisa interessante demais, sabe, para pensar, é que cada criança é única. E você agora vai ser pai, né? A gente sabe disso, todo mundo tá aqui na Lei da Matéria, tá acompanhando aí. E você falar assim, não, mas eu queria que minha filha fosse igual fulano. Não, sua filha vai ser sua filha única, é um espírito único. E eu acho tão interessante, um dia desse eu falei isso pro meu filho, você sabe, filho, que em 8 bilhões de pessoas que estão aqui na Terra, não tem ninguém igual a você. Então você tem que ver que você é único, eles têm que ter orgulho de quem eles são, valorizar quem eles são. Tanto as coisas boas quanto as coisas difíceis, é só eles são eles. Então eu acho que não existe uma fórmula para criar um filho, porque cada criança é única, cada criança vai ter as suas necessidades. Cada criança vai ter os seus gaps, as suas carências, os seus desafios, as suas qualidades. Então eu acho que a fórmula melhor de criar uma criança, que não existe, é a gente olhando. Olhe para a criança que está ao seu lado, o seu filho, o seu afilhado, o seu sobrinho, quem for. Olhe para ele e veja quem ele é, porque se você olhar aquela criança e se conectar com ela, criar um vínculo de amor com aquela criança e buscar ver quem ela é, você consegue ajudar ela a passar por todos os desafios que ela precisa. Interessante. E nos casos, por exemplo, que já li, eu não lembro também se já ouvi em alguma palestra da Dedico, mas existe uma idade que as crianças, quando nascem, elas estão mais no mundo espiritual do que no mundo material. Se não me engano, 7 anos ou 4 anos. Existe mesmo esse momento Sim. que a criança, quando vem para o mundo, ela está mais ligada ao mundo espiritual do que o material? Sim, na verdade, a criança, ela não completa a encarnação na hora que ela nasce, né? O processo encarnatório. Ela vai completar ao longo dos primeiros 7 anos. Então, ela vai finalizar assim, agora eu encarnei. Com 7 anos, assim, com todos os corpos, com tudo aquilo mais formadinho, com 7 anos. Da mesma forma que a gente fala que o 4º trimestre de gravidez é fora do útero, né? Que os 3 primeiros meses, que a natureza fez assim, que não teria como dar passagem um bebê maior do que ele nasce com 9 meses, mas na verdade precisa de 12 meses para se formar. Então vai ter que ser o 4º trimestre, né? O 4º trimestre, ele é fora da barriga. Da mesma forma que existe essa questão biológica, existe a questão espiritual. Principalmente até os 4 anos, a criança ela vive muito no plano espiritual. Ela tem uma abertura de sensibilidade maior, tanto que as crianças às vezes têm os amigos imaginários, que nem sempre são imaginários, são os amigos espirituais. Elas veem energia, elas sentem mais, elas estão mais sensíveis, mais abertas. E aí elas depois vão perdendo um pouco essa sensibilidade. Mas eu acho que aí é uma janela, até os 7 anos, muito especial, já que elas estão tão mais próximas, tão mais chegadas do plano espiritual, para a gente introduzir a iniciação de uma educação espiritual para a criança. Eu acho que é uma coisa que às vezes a gente deixa muito mais para mais tarde. E eu acho que a questão de trazer a questão de uma evangelização, educação espiritual, como vocês podem chamar, né? De ter essa consciência de trazer as práticas espirituais, a consciência de que aquela criança é um espírito e tudo mais, nessa idade já é muito importante. Com 7 anos, então até os 7 anos. Até os 7 anos já você já começar. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, vou falar sobre, eu vou ensinar sobre mundo espiritual, autoconhecimento, Deus, a presença dos mentores, de Jesus, depois, quando ela estiver mais velha, com 10 anos. Mas eu acho que deveria começar bem pequenininha mesmo. E o comportamento dos pais, voltando a essa comunicação das crianças, talvez com o mundo espiritual, que ela tem um amigo imaginário, qual que é a orientação para os pais? Eles devem apoiar, devem falar que é um ser espiritual? O que eles devem comentar com esses filhos que até os 7 anos têm esses amigos imaginários ou tá falando mesmo com um espírito? Eu acho que eles devem falar de forma natural. Eu acho que os pais devem responder as perguntas sem medo. Sabe aquela coisa do filho fazer uma pergunta e falar, depois eu vou te falar essa resposta? Eu acho que não. Se a criança chegou a fazer essa pergunta é porque ela está percebendo alguma coisa. Então responda, mas responda até o tanto que ela vai entender. Porque às vezes a gente quer responder muito mais que a criança está preparada, né, para responder. Mas eu acho que a gente tem que tratar de forma natural, mas trazer isso. Porque eu acredito que a maior herança, o melhor presente que você pode dar para o seu filho, qual que é o presente melhor que eu posso dar para o meu filho? É a consciência de Deus. É você dar para ele um relacionamento com Deus, é você ensinar ele a se relacionar com Deus por ele. Sabe? Porque em qualquer momento da vida dele que ele se sentir mal, que ele se sentir sozinho, que ele se sentir com dificuldade, que ele se sentir diminuído, ele tem aonde recorrer.
Ele vai ter uma relação com Deus. Então você começar, dar a mão pro seu filho e começar a ensinar ele nesse relacionamento. Depois ele vai desenvolver sozinho. Mas você dá essa iniciação de um relacionamento com Deus, de uma comunhão com Deus, que é esse religare, eu acho que é o maior dos presentes. Estamos chegando no final, Sara. Meu Deus. Hoje é um assunto que, para mim, óbvio, né? Eu vou ter criança aí Sim. logo, é muito interessante. Agradeço a sua Eu participação. que agradeço. Para finalizarmos, que recado que você daria aí para os educadores, para os pais, professores, tios, avós? Um último recado assim, falar, olha, isso aqui vocês não podem deixar de fazer com as crianças. O que seria? Eu acredito duas coisas. Eu acho que a criança aprende pelo exemplo. Então, pais, tios, avós, se você dá o exemplo, a criança vai seguir muito mais que suas palavras. Então, eu sou uma tia, eu vou passear com a criança na natureza. E aí eu vou e jogo coisa lixo no chão, eu não respeito a natureza, depois chego e falo pra ele respeitar, ele não vai aprender isso. Aí eu não respeito as pessoas, eu super trato mal o atendente que vai nos atender no restaurante. E aí depois eu me assusto porque me chamam na escola porque a criança não respeitou o colega. Mas quem está ensinando essa criança a não respeitar? Né? É meu exemplo. Aí não adianta eu ir lá dar uma dura e falar, você tem que respeitar seu colega. Poxa, né? Se escuta, se veja. Será que você que não está ensinando esse desrespeito, às vezes com uma atitude sua, às vezes atitude que a gente nem pensa, porque nós somos imperfeitos, né? Então eu acho que a missão de ter uma criança por perto, seja ser filho, seja ser um neto, ou um sobrinho, ou uma criança de um amigo, é uma missão da gente, é uma oportunidade da gente se auto-aprimorar. Eu, depois que fui mãe, me questionei muito mais sobre os meus comportamentos. Então eu acho que é um processo de questionamento, de despertar espiritual, de autoconhecimento nosso. E a segunda coisa que eu acho que isso não pode faltar nunca, no pior dos cenários, amor. Eu acho que tudo o resto a gente vai resolver depois, tem terapia, tem tanta coisa para resolver. Agora, amor, a consciência de que aquela criança é amada, eu acho que se você dá essa clareza que ela é amada, eu acho que ela está muito mais preparada para viver qualquer outra coisa. Nossa, muito obrigado, Sara. Para todos os pais aí que estão de plantão aprendendo bastante hoje com esse bate-papo, então que a gente leve o nosso comportamento a sério, porque as crianças realmente, elas copiam a gente. Se vocês gostaram de hoje, do Além da Matéria, não esqueça de dar o like, colocar o comentário, meu filho é assim mesmo, ou como que é o comportamento dos seus filhos, ou do seu filho, para a gente também ajudar, também auxiliar no que for necessário. Agradeço a participação de todos e não se esqueçam de encaminhar para muitas e muitas pessoas para que essa mensagem se espalhe do Além da Matéria.